Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos. Eu trouxe aqui outra oração para compartilhar com vocês. O nome dessa oração é Adotados por um Pai. E essa oração inicia assim: Pai, obrigado por me chamar à tua mesa, onde encontro amor, perdão e comunhão. Reconheço que minha família é o primeiro ministério que me confiaste. Ajuda-me a amar e cuidar das pessoas que me cercam e me deram a vida. Sendo paciente, responsável e tendo uma entrega sacrificial, refletindo o teu caráter em meu lar e nos meus dias. Agradeço por me tornar parte da tua família espiritual, por me dar irmão, ser pai presente e bondoso, por me dar irmãos, ser pai presente e bondoso, me moldando e transformando meu coração através da identidade de filho que recebi em ti. Na igreja encontro irmãos e irmãs com quem compartilho a fé. Ensina-me a viver em unidade, perdoando e apoiando as pessoas que fazem parte da minha vida, demonstrando amor fraternal que nos une em Cristo. Sou grato por ser adotado como teu filho. Em Cristo recebi uma nova identidade e acesso pleno a ti. Ajuda-me a viver como filho da luz, refletindo o teu amor e graça em minhas ações diárias. Meu maior desejo é que as pessoas vejam a sua luz em mim, em cada passo que eu der. Senhor, que eu nunca me esqueça do privilégio de estar à tua mesa. Fortalece-me para cumprir o chamado de amar minha família biológica e espiritual. Meus amigos e as pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, sendo testemunha do teu reino em todos os lugares. Em nome de Jesus, teu Filho amado, oro. Amém. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional hoje está baseado em Gênesis, capítulo 1, versículo 5. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. E o devocional diz assim:
Foi assim mesmo no início? A luz e a escuridão dividiram o reino do tempo no primeiro dia? Então, que pequena maravilha seria se eu também obtivesse mudanças nas minhas circunstâncias entre o nascer do sol da prosperidade e a meia-noite da adversidade. Nem sempre será o calor do meio-dia, mesmo no que diz respeito às preocupações de minha alma. Devo esperar por temporadas de luto, pela ausência de minhas alegrias passadas, e buscar meu amado na noite. Não estou sozinho nisso, pois todos os amados do Senhor precisam cantar a música mista do julgamento e da misericórdia, da provação e da libertação, do luto e do prazer. É uma das designações da providência divina que o dia e a noite não devem cessar nem na criação espiritual, nem na natural, até que alcancemos a terra da qual está escrito: nela não haverá noite. O que o nosso Pai Celeste ordena é sábio e bom. O que então, minha alma? O que então, minha alma, é melhor fazer? Aprenda primeiro a contentar-se com essa ordem divina e está disposta, como Jó, a receber o mal tanto quanto o bem da mão do Senhor. Em seguida, prepare-se para alegrar-se com o surgir da manhã e da noite. Louve ao Senhor pelo sol da alegria, quando ele nasce, e pela melancolia da noite, quando ela cai. Há beleza tanto no nascer quanto no pôr do sol. Cante a respeito disso e glorifique ao Senhor. Como o roxinol, entoe suas notas em todos os momentos. Creia que a noite é tão útil quanto é o dia. O orvalho da graça cai pesadamente na noite de tristeza. As estrelas da promessa brilham gloriosamente em meio à escuridão da dor. Continue seu serviço sob todas as mudanças. Se durante o dia sua palavra de ordem é trabalho, à noite troque por vigília. Cada hora tem sua função. Que você continue em seu chamado como um servo do Senhor até que Ele repentinamente apareça em sua glória. Amém. Minha alma, sua noite de velhice e morte está se aproximando. Não se apavore, pois é parte do dia. E o Senhor diz: vou protegê-lo o dia todo. Amém. Vamos para a leitura em Esdras. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. A introdução do capítulo diz assim: do capítulo 7, dos versículos 1
a 10. Daqui até o fim, capítulo 10. Daqui até o fim, até o capítulo 10, o livro fala sobre Esdras, o sacerdote e mestre da lei de Moisés. Ele foi da Babilônia para Jerusalém com um grupo de judeus que até então ainda estavam exilados na Babilônia. Isso aconteceu mais ou menos em 458 a.C. O capítulo 7 inicia assim. Alguns anos depois, quando Artaxerxes era o rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. Esdras era filho de Seraías, neto de Azarias e bisneto de Ilquias. E os seus outros antepassados eram Salum, Zadok, Aitube, Amariá, Azarias, Meraiote, Zeraías, Uzi, Buque, Abissua, Finéias e Eleazar, que era filho de Arão, o grande sacerdote. Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Assim, Esdras foi da Babilônia para Jerusalém, com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Eles saíram da Babilônia no primeiro mês, e com a ajuda de Deus, chegaram a Jerusalém no dia 1º do 5º mês. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. A carta de Artaxerxes. Uma pequena introdução do capítulo 7, dos versículos 11 até 26. A carta que o rei Artaxerxes entregou a Esdras, versículos de 12 a 26, está escrita em aramaico. Referência: Esdras, capítulo 4, versículo 8. E o versículo 11 diz assim: Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou aos sacerdotes. Esdras, o mestre da lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu. Saudações. Ordeno de que todo o meu reino podem ir com você. Ordeno de todo o meu reino podem ir com você para Jerusalém
todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e a Judá para ver se a lei do seu Deus, que lhe foi entregue, está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata, que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata e ouro que recolheu na província da Babilônia, e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus, em Jerusalém. Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinhos, para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Com o ouro e a prata que sobrarem, comprem qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. Os objetos que lhe foram dados para serem usados no serviço do templo, nos serviços do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém. E qualquer outra coisa que precisar para o templo será paga pela tesouraria do rei. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei de Deus do céu, mestre da lei do Deus do céu, tudo o que ele pedir, até no máximo 3.500 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Deverão ser cumpridas com todo o cuidado as ordens que o Deus do céu dê a respeito do seu templo, para que assim eu tenha certeza de que ele nunca ficará irado comigo, nem com os meus descendentes, que forem reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo, ou de qualquer outra pessoa ligada a esse templo. E você, Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrates Oeste, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e ensine essas leis aos que não as conhecem. Quem desobedecer às leis do seu Deus, ou às leis do reino, será castigado imediatamente. Será morto ou expulso do país, ou preso, ou as suas propriedades serão tomadas. Esdras louva a Deus. Uma introdução sobre isso. Esdras, do capítulo 7, dos versículos 27 a 28.
Esdras viu a mão de Deus por trás da boa vontade do rei e de seus conselheiros e oficiais. Versículo 28. E por isso ele levou a Deus, e por isso ele louvou a Deus. O texto está outra vez em hebraico. Referência Esdras capítulo 11, versículo 26. Aliás, Esdras capítulo 7, versículos de 11 a 26. E o versículo 27 continua. Esdras disse: Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim, o Senhor meu Deus me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. E agora vamos a alguns comentários e referências do capítulo 7 de Esdras. Capítulo 7, versículo 1. Artaxerxes. Provavelmente, Artaxerxes I, que reinou de 424 a 465 a.C. Esdras. O nome Esdras quer dizer ajuda, ou então o Senhor ajudou. Era descendente de Arão, isto é, sacerdote. Versículo 11. Capítulo 7, versículo 6. O Senhor abençoava. Referências: Esdras capítulo 7, versículo 28. Capítulo 8, versículo 18, 22 e 31. E Neemias, capítulo 2, versículos de 8 a 18. Esdras, capítulo 7, versículos de 8 a 9. Saíram da Babilônia no primeiro mês, no mês de Nisan, que ia de meados de março a meados de abril. Chegaram a Jerusalém no quinto mês, no mês de Abi, que ia de meados de julho a meados de agosto. Foi uma viagem de uns 1.500 quilômetros. Esdras capítulo 7, versículo 14. 7 conselheiros. Sete conselheiros. Referência: Esté, capítulo 1, versículos 13 e 14. Capítulo 7, versículo 19 de Esdras. Os objetos. Referência: Esdras, capítulo 1, versículos de 7 a 11. Capítulo 7, versículo 21. Província do Eufrates Oeste. Esdras, referência: Esdras, capítulo 4, versículo 10. É isso, gente. Capítulo 7 de Esdras. Que Deus os abençoe.